Oiê, tudo bem? Passando por aqui para a gente poder ter aquela nossa fala, aquele nosso encontro das segundas. Desejando que vocês tenham uma semana maravilhosa, que tudo ande de acordo com o que vocês imaginaram e que tudo isso seja permissão de Deus, tá? Eu queria falar sobre um tema com vocês que seria o seguinte: o que eu falo para mim importa. Isso mesmo, o que eu falo para mim importa. E a gente tem como aquele versículo base que a gente já trouxe já em algumas reflexões, que é Provérbios 4:23, que fala: sobre tudo que eu devo guardar, eu tenho que guardar o meu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. E acontece algo todos os dias de nossa vida que talvez a gente não se perceba, uma conversa silenciosa com a gente, uma conversa que ninguém ouve porque a gente pensa e está refletindo acerca daquilo, ou no nosso mais íntimo, no nosso quarto, a gente conversa com Deus, mas isso influencia muito, 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 tudo. A conversa que a gente tem com a gente mesmo, o que eu falo para Michelle todos os dias, porque muitas das vezes a gente é assim, né? A gente é gentil com os outros, acolhedora, um amor de pessoa. Mas quando a gente se depara com a gente não é aquela pessoa que acolhe. Igual a gente não nos acolhe assim como a gente acolhe uma amiga, a gente não nos incentiva assim como a gente incentiva alguém que a gente ama, talvez a gente não se perdoe assim como a gente perdoa alguém, um filho, por algo que ele tenha feito. E às vezes a gente não tem paciência com a gente mesmo, às vezes a gente está naquele período que nem a gente se aguenta. E aí, como o assunto é a gente, somos nós, a cobrança parece que vem mais veemente pra gente. E assim, aquela fala: eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter agido de outra forma, eu não sou suficiente para poder desenvolver o que eu preciso, eu nunca consigo. A gente às vezes faz algumas afirmações que assim, são pesadas e sem perceber a gente vai minando a nossa própria energia por conta das palavras duras que a gente joga contra a gente mesmo, tá? E palavras que talvez deveriam ser diferentes, né? Que assim como a gente encoraja, assim como a gente acolhe, assim como a gente ama e perdoa, deveria ser com a gente também. Então, assim, eu fico me perguntando: como que Deus vê a gente? Como que Deus vê as nossas ações? Será que Deus vê a gente desse jeito? Ou será que ele vê como o pai de amor que ele é? E eu acredito que ele nos olha com amor, com cuidado. Ele sempre nos olha com o tom de ensinamento e não daquela questão de apontar o dedo que você está errando. Porque isso tudo, gente, vai diminuindo a gente, vai minando as nossas energias, como eu falei. Isso pode gerar, se a gente tem essa consciência de quem a gente é, se a gente tem consciência daquilo que a gente pode, do nosso potencial, de como a gente fala com a gente mesmo, isso gera crescimento na gente. No contraponto, se a gente não tem esse entendimento, se a gente não se percebe dessa forma, a gente só gera peso. E esse peso cansa demais. Esse peso cansa demais às vezes a gente. Então a gente fica sobrecarregado. Coisas comuns a gente já acha: meu Deus do céu, eu não vou dar conta, porque é tanta crítica que a gente se coloca dentro da nossa própria cabeça que a gente não tem tempo ou se percebe o quanto que a gente é legal, o quanto que a gente é suficiente, o quanto que a gente pode fazer mais ainda porque a gente tem capacidade para isso. E o quanto isso poderia ser diferente na gente, tá? E aí, eu queria que vocês tivessem esse entendimento, que Jesus é o Pai que acolhe, Jesus é o Pai que ensina, Jesus é o Pai que perdoa, Jesus é o Pai que transforma, nos ensina nele a ser transformado todos os dias. Ele não humilha a gente, ele não humilha a gente, ele não destrói a gente, ele não deprecia a gente. Pelo contrário, ele nos valoriza pelo aquilo que nós somos e não pelo que produzimos, como a gente viu semana passada. E ele não reduz, gente, o valor de ninguém, jamais, jamais. Todos têm a sua importância para ele, todos contribuem de alguma forma para o reino. Então eu queria que você se percebesse
e ponderasse como que hoje você tem falado com você mesma. Porque aquilo que a gente alimenta internamente é aquilo que a gente vai deixar transparecer para os outros. Uma mulher que vive ouvindo palavras de condenação, palavras de cobrança o tempo todo dentro de si, acaba vivendo cansada, acaba vivendo insegura, e isso vai sendo expressado para o mundo. E eu acredito que não é isso que você queira. Eu acredito que não é isso que você é. Você tem essa força, você tem esse potencial para nele fazer tudo o que você quiser. Mas quando a gente aprende que a gente pode confiar, que a gente pode descansar, que a gente pode se jogar nos braços dele, a gente cresce. Algo vira chave na gente e a gente muda. A gente pode continuar sendo imperfeita, porque a gente não é perfeitinho o tempo todo, né? Não é que nem a música dos Raimundos, né? A gente é imperfeita, tá? A gente é complicada e perfeitinha assim, e é assim que ele nos ama, e é assim que a gente vai aprender a viver os nossos dias. E aí eu queria deixar uma aplicação para vocês, um exercício talvez, né? Quantas vezes você se repete para você, tipo, eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta, e o quanto que você poderia fazer de diferente. Então eu queria deixar aqui como uma tarefa, uma autoavaliação pra gente, sendo substituídas frases. Por exemplo, eu nunca faço nada direito. Substituir por aquilo, eu estou aprendendo e crescendo a cada dia, e no momento certo eu vou dar conta de fazer. Ou eu não sou capaz de nada. E mudar essa chave, talvez para a frase, Deus me capacita para cada estação da minha vida. E eu acho que essas pequenas mudanças vão fazer grandes transformações nas nossas vidas. E aí eu queria orar com você, para que a gente possa iniciar nossa semana bem. Senhor, muitas das vezes a gente é tão crítica com nós mesmos, Senhor, mas o Senhor tem nos ensinado a todos os dias a nos entendermos, a nos olhar e buscar ser o melhor que o Senhor espera de nós. Que a gente possa, Senhor, todos os dias refletir o Teu amor, a Tua graça, que a gente venha entender que o Senhor não nos olha, o Senhor não nos cobra com aquela mesma medida que a gente às vezes faz esse julgamento de nós. Que o Senhor é um Pai que acolhe, que o Senhor é um Pai que cuida, que o Senhor é um Pai que nos abraça e nos ensina. O Senhor não nos aponta o dedo, Senhor. Que a gente possa ter esse cuidado, Pai, de entender que a gente pode sim a cada dia ser melhor e que a gente vem crescendo em Ti na graça. E que a Tua graça, que a Tua sabedoria que vem do alto venha nos encher, que a Sua graça, o Seu amor venha preencher todo e qualquer vazio que a gente tenha e que a gente possa, Senhor, refletir para o mundo tudo aquilo que o Senhor é, porque o Senhor é amor. E que todos os dias a gente possa, Pai, expandir o Seu amor para o mundo. Que a gente possa ser discípulos Seus nesse mundo, nesse tempo. Cuida de nós, nos abençoa em todo o tempo. É que eu te peço e te agradeço. É isso, amigas, é isso. Que essas palavras venham trazer ânimo, que essas palavras possam trazer conforto, que essas palavras possam chegar a você e, de uma maneira muito sutil, te ajudar a virar essa chave. Que a gente possa, sim, entender que a gente pode errar, que a gente pode tentar melhorar, porque isso faz parte do processo da vida, mas que a gente não precisa se despreciar, que a gente precisa sim se valorizar primeiro para que os outros possam ver o nosso verdadeiro valor. E que a gente possa guardar o nosso coração, assim como em Provérbios 4:23 diz pra gente, nos ensina, que a gente precisa guardar o nosso coração, porque dele gera todas as fontes da vida. Que você tenha uma excelente semana, que Deus te abençoe. E lembra de fazer essa aplicação. Troca tudo que é negativo e traz o positivo para sua vida. Eu acho que vai dar certo. Eu acredito que vai dar certo, porque a gente pode tudo naquele que nos fortalece. Um beijo grande, que você tenha uma semana de paz, de muita graça. Um beijo no coração. Tchau, tchau.